Vamos lá, pessoal. A questão 128 do nosso simulado, ela tem uma relação aqui com ondulatória e movimento harmônico simples. Ó. Vamos dar uma olhada. Uma força externa, além da força da mola, é aplicada continuamente a um objeto de massa de 1 kg, preso a uma mola que possui uma constante elástica de 16 newtons por centímetro. A frequência dessa força externa é tal que provoca ressonância. Em seguida, a frequência da força externa é dobrada e a força é aplicada a um dos sistemas massa-mola mostrado no desenho, enumerados de 1 a 5, com as respectivas constantes elásticas e as massas dos corpos nas extremidades, né? Que estão todas em função da constante K, que ele forneceu aqui em cima, e dessa massa M. Com a aplicação da força, conforme citado no texto, em qual dos sistemas apresentados ocorreria ressonância? Então, pessoal, primeira coisa que você precisa entender. Professor, o que é ressonância? Ressonância é quando eu tenho uma igualdade de frequências, tá bom? O que o elaborador da questão montou aqui pra gente, ó? Vamos interpretar o texto. Ele disse que inicialmente eu tenho uma força que é aplicada continuamente a um objeto de massa M e uma constante K. Então, inicialmente aqui, ó, eu tenho uma força que é aplicada continuamente a esse objeto de massa M e que tem uma constante K. E ele disse que essa força provoca ressonância com esse sistema massa-mola. Ou seja, a frequência que é produzida pela força é igual à frequência do sistema massa-mola. Mas vamos lembrar, qual é que é a frequência de um sistema massa-mola, pessoal? Então, você lembra primeiro do período. O período de um sistema massa-mola é 2π raiz da massa pela constante da mola. Para você descobrir a frequência, é só você inverter o período, porque a frequência é 1 dividido pelo período. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 dividido por 2π vezes a raiz quadrada, e aqui você inverte, ó, é K dividido por M, certo? Ou seja, a frequência que a primeira força faz nesse sistema é 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Mas aí, ó, ele disse no texto que em seguida a frequência é dobrada. Ou seja, a nova frequência produzida pela nova força não vai ser mais essa frequência aqui, vai ser o dobro dela, ou seja, vai ser 2 vezes 1 sobre 2π raiz de K dividido por M. Aí ele está perguntando, em qual desses sistemas massa-mola aqui que ele forneceu na questão, eu vou ter essa frequência aqui, que é o dobro da primeira frequência. Então, vamos calcular a frequência de cada um deles aqui, ó. Começando pelo primeiro aqui, ó. Como é que eu calculo a frequência desse primeiro sistema massa-mola aqui, ó? A frequência dele vai ser o quê, ó? 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada da constante dele. Qual é a constante dessa mola aqui, ó? 8K. Dividido por, nesse caso, dividido por 2m, que é a massa do bloco. Então, vai ficar o seguinte, ó. 1 sobre 2π raiz quadrada. Aqui simplifica 8 por 2, fica 4K dividido por M. Esse 4 aqui sai da raiz, então a frequência aqui vai ser o quê? Esse 4 sai como 2. 2 vezes 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Que já é justamente o dobro da primeira frequência, não é não, pessoal? Vejam que essa frequência aqui, desse primeiro sistema, ela já é o dobro da primeira frequência. Então, esse aqui é o sistema procurado. A gente deu sorte, já foi logo na letra A, beleza?
Se você fizer para os outros sistemas, logicamente não vai dar essa frequência. Então, questão 128, letra A. Grande abraço, pessoal.